O que é o amor? Será que o amor é um sentimento? Será que o amor é uma escolha? Será que o amor mais perfeito do mundo é o amor de mãe? Será que os pets, eles podem sentir, ter amor, até um amor puro, como eu já ouvi muitas pessoas falarem? Se eu disser para você que o amor é um nível de consciência, você duvidaria de mim? Eu posso provar. Vamos pro vídeo. Fala, gente linda, aqui é o professor Arailton. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós tratamos sobre consciência, aprendizagem e treinamento. Então, neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o amor. Essa palavra tão explorada, tão importante. O que de fato é o amor, né? O que é isso? Eu estou trazendo isso aqui para o meu canal porque o amor ele está relacionado aos níveis de consciência. Tá? Isso é sustentado principalmente por Ken Jr., isso é sustentado por Eckhart Tolle. São autores que trabalham sobre o estado de presença, autodesenvolvimento e níveis de consciência. Mas vamos devagarzinho, vamos evoluir um pouquinho nessa história. Então, a inspiração desse vídeo veio que eu estava num treinamento com uma amiga minha, uma jovem, mas se tornou uma amiga depois que eu fiz um treinamento de imersão, um treinamento esse que me levou inclusive a conhecer esses autores. Não o Eckhart Tolle, já conhecia antes, mas o Ken Jr. é um treinamento desenvolvido pelo Ateliê de Luz da professora e mestra Vilma Bolsoni. Eu vou deixar aqui o link dela, do Instagram dela, do Ateliê de Luz, e também um link do canal aqui no YouTube do Projeto Sunrise. Então nós estávamos justamente nesse treinamento e aí estava passando lá um vídeo do Eckhart Tolle e falando algumas frases do Eckhart Tolle, e uma dessas frases desse autor, ele dizia que Deus, ele não é um sentimento. Não lembro bem se era Deus não era um sentimento, ou ser não é uma emoção, porque uma emoção está na mente e o ser é maior do que a mente. Era alguma coisa mais ou menos nessa linha. Nesse momento, então essa minha amiga, né, Duda, ela chegou e falou assim: então o amor não é um ser? O amor não pode ser Deus? E eu cheguei, olhei para ela e disse: o amor não é um sentimento. Foi nesse momento que ela se assustou e disse: o amor não é um sentimento? Como assim? Naquele momento ali, rapidamente, eu disse para ela: você acha que seus pais, tudo que eles viveram com você, toda a sua vida, se resume a um sentimento? Sentimentos, eles são efêmeros, eles vêm e vão. Então o amor, ele não pode ser um sentimento, porque sendo um sentimento, ele é efêmero. Algo tão poderoso, tão profundo como o amor, ele não pode ter a efemeridade de um sentimento, de uma sensação, muito menos de uma emoção, que é ainda mais transitória ainda do que propriamente o sentimento. E isso daqui a gente já traz o primeiro elemento desse nosso vídeo de hoje. O amor não é sentimento, emoção, nem instinto. Então o amor não é um sentimento, não é uma emoção, não é um instinto. O amor é algo muito mais profundo do que isso. O amor não pode ser tão transitório e fugaz quanto os movimentos afetivos dos seres humanos. Então tem momentos que você está ali totalmente com os afetos totalmente positivos, e tem momentos que não. Então tem momentos que você já não tem aquela mesma disposição afetiva, mas o amor, ele pode permanecer. E isso daí já traz algumas questões. Bom, se o amor não é um sentimento, não é uma emoção, não é um instinto, então a gente não pode confundir o amor com o instinto. Por exemplo, quando a gente fala da maternidade, existe um elemento próprio, tanto no homem quanto na mulher. No caso do homem, a paternidade, a mulher, a maternidade. A mulher tem isso mais desenvolvido por natureza, mas o homem também desenvolve esse instinto, que é o instinto paterno e o instinto materno. O amor não pode se resumir ao instinto. Muitas vezes, a gente chama esse instinto materno e instinto paterno
de amor, principalmente o materno. E aí joga, inclusive, sobre a mulher, uma exigência de que ela tenha, ou seja, um ícone de amor perfeito em relação ao seu filho, reduzindo isso a um aspecto instintivo. Veja, uma mãe que ama o seu filho, ela não ama apenas com o instinto materno. Não estou dizendo isso aqui. Mas o amor, ele não pode ser simplesmente o instinto materno. Tá? Então, o instinto materno, e também o instinto paterno que o homem desenvolve, mas a mulher desenvolve isso primeiro, né? Há algumas linhas da psicologia até que diz que o homem aprende isso com uma mulher, né? O instinto materno, ele por si só, ele não pode se configurar como o amor perfeito. Tá? Não, de jeito nenhum. Com certeza, traz àquela pessoa uma predisposição a descobrir, desvendar e realmente viver o amor em relação a um outro. Por isso que, num ciclo da natureza, quando as pessoas atingem a maturidade, elas procriam. É assim o ciclo da natureza. Eu atinjo a maturidade, eu dou frutos. Né? Então, eu atinjo essa maturidade, eu tenho um instinto que me impulsiona àquela fecundidade, no caso do homem e da mulher. Mas não quer dizer que ter filhos, não quer dizer que ser mãe significa que você viva automaticamente esse amor. Não. Ele não pode ser reduzido ao instinto. O que me vem o segundo ponto, a segunda polêmica, que eu já vou ser destruído por causa desse primeiro ponto. A segunda polêmica é um pet não pode amar. E agora, falando da mãe eu até aceito. Mas do meu pet, dizer que o pet não ama, não. Ele não ama, ele não pode amar. Ele não pode amar. Não pode porque o amor, ele não pode ser um instinto. O amor não pode ser um instinto. O amor é muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. E os animais, eles agem instintivamente. Então, aquilo que os animais vivem não pode ser configurado com amor. E o fato de você ter essa relação, não estou dizendo que não haja ali uma relação afetiva ou interdependência, que não haja algum tipo de inteligência até nas relações dos pets com os seus donos, né? Mas aquilo não é amor. A gente confunde muito essas coisas. Isso tem a ver também um pouco com a dimensão da própria moralidade em si. Veja, muitas vezes as pessoas chegam e dizem: um animal desse, ele é incapaz de fazer a maldade a alguém. Claro, ele é incapaz de fazer a maldade porque ele é incapaz de fazer a bondade. Só é capaz de ser mal quem é capaz de ser bom. E isso é algo que é próprio da humanidade. O animal está agindo de forma instintiva. Então, ele está agindo, a ação, o comportamento do seu pet é um comportamento amoral. Não tem moralidade aplicada, porque ali não existe o segundo elemento, que é a escolha. Então, nós podemos evoluir para o amor, sendo instinto e sentimento. Olha, só isso daqui, eu não vou ficar me debruçando muito nisso, né? A gente quebra uma série de coisas. Inclusive, você pode jogar na lata do lixo 99,9% das músicas sobre amor, que reduzem a uma espécie de romantismo, de um sentimentalismo. Nada disso é amor. Nada disso é amor. Não é. Por isso que você ter um filho não significa que você já está vivendo um amor perfeito porque agora você é mãe. Não. O que tem ali é um instinto. Espera-se que tenha, se você é uma pessoa normal, tá? E o seu pet também não pode te amar. Desculpa, ele não pode te amar. Não pode. Porque o amor é uma escolha. E aqui vem o segundo ponto, que aí é o processo de maturidade, né? A maternidade, a paternidade, voltando para o ponto aqui da maternidade, né? Ela acontece exigindo do indivíduo um processo de amadurecimento. Eu amo meus filhos, amo, mas nem sempre eu tive sentimentos maravilhosos, graciosos em relação a eles. Às vezes eles me deixaram pé da vida, mas ainda assim eu estava amando. Ainda assim eu escolhi amar. Eu lembro quando
eram bebês, os meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, eles eram bebês. E acordavam de madrugada, cansado, estressante, ou cansado. Você não pode ter sentimentos positivos dentro disso. O que você tem é uma decisão, é uma escolha. Então, um passo a mais para a compreensão do amor é que o amor é uma decisão, que o amor é uma escolha. Mais uma vez aqui, eu já te excluo, infelizmente, o seu pet. Infelizmente, eu excluo o seu pet. Veja, você tem uma ligação especial com o seu pet. Não diminui em nada a ligação que você tem, só não é amor. Não pode ser. Ele não pode te amar porque ele não tem escolha. Ele age de forma instintiva. O amor, ele é próprio de quem é dono de si, dono de suas decisões, que escolhe amar. Por isso que eu posso, inclusive, amar os meus inimigos. Por isso que eu posso, inclusive, amar os que me perseguem. Porque o amor é uma escolha. É isso que é o caminho de amadurecimento e evolução. Mas, professor, difícil isso, hein? Difícil. Você está dizendo que amar é escolher amar? O amor é uma escolha, então eu escolho amar? Sim, isso é muito complicado. Não sei não, hein, professor? Essa dificuldade que eu e você, que nós sentimos, está relacionada à terceira afirmação. Editor, coloca aí na tela. O amor é um nível de consciência. E aqui eu estou usando, mais uma vez, o autor Ken Júnior. Eu conheci através da professora Vilma Bossoni. Vou deixar o link dela aqui embaixo. Foi um livrinho que, assim, maravilhoso. Depois que eu li aquele livro, eu fiquei muito, muito encantado. Eu disse, nossa, que coisa incrível. Também me remeteu a uma série de outros conteúdos que eu já tinha estudado antes. Ele fala sobre os níveis de consciência. Na verdade, ele traz um programa de desenvolvimento, né? Ele chama o Caminho do Amor Vivo. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha desse livro aqui. Deixa aqui no comentário se você quiser. Professor, eu gostaria de saber mais sobre esses 7 níveis de consciência, sobre esse livro. Deixa aqui no comentário que eu vou fazer esse vídeo para você. Então, lá ele mostra que nós temos 7 níveis de consciência e 3 níveis são os níveis inferiores e estão relacionados à sua infelicidade e insatisfação. Esses níveis são o nível da segurança, o nível dos prazeres e o nível do poder, do controle, de querer controlar efetivamente as coisas. E ele diz que o 4º nível é o nível de transição. Nesse nível, você começa de fato a ter uma vida feliz nesse nível de consciência. E esse nível de consciência, esse 4º nível, é o nível do amor. Por isso que nós precisamos evoluir, buscar elevar o nosso nível de consciência a um nível do amor. E aí, a partir desse nível de consciência para o nível de consciência do amor, você começa a perceber esse amor como uma escolha de alguém que é dono de si, de alguém que é senhor de si mesmo, né? De alguém que não está simplesmente pautado pelo seu instinto de segurança, que não está simplesmente pautado pela busca da satisfação de seus sentidos, de suas sensações, ou alguém que simplesmente está pautado por busca de poder e controle, mas alguém que descobre o seu real valor. Porque é isso que acontece nesse nível de consciência. Algumas coisas acontecem aqui. Primeira delas, segundo Ken Keynes, você supera a relação sujeito-objeto. O que é a relação sujeito-objeto? É quando você efetivamente considera as coisas e as pessoas pautado no que elas podem te oferecer. No que elas podem te oferecer de segurança, no que elas podem te oferecer de prazer, no que elas podem te oferecer de poder e controle. Você considera as pessoas e as situações a partir disso. Seus relacionamentos estão sempre pautados nisso. Ele me torna mais seguro? Ela me torna mais segura? Ele me faz me sentir melhor? Aqui a gente já volta para a questão da paternidade e da maternidade. Sua relação com o seu filho está ligada ao quê? A uma busca de satisfação, porque agora você é mãe ou porque você é pai? Você está realizando o sonho de ser mãe, o sonho de ser pai? Então,
A sua paternidade e maternidade está pautada numa satisfação de você mesmo, numa autossatisfação, em alcançar essas sensações. Para você valoriza ter aquele filho perfeitinho, aquela foto, todo mundo vestido igualzinho, né? Então você ainda está num nível de consciência abaixo, um nível inferior. Você joga, por exemplo, no seu filho expectativas de realização que você não teve. E quando ele não realiza, você se sente frustrado. Porque a sua relação com o seu filho é uma relação sujeito-objeto. Ele é um objeto para lhe proporcionar algo. Por exemplo, você tem uma relação de domínio e controle sobre o seu filho? Não estou falando de exercer a autoridade, que isso cabe ao pai e à mãe. Mas você quer controlar, dominar o seu filho? Opa, pode parar. Essa maternidade aí está longe de viver o amor de fato como nível de consciência. No nível de consciência do amor, a relação sujeito e objeto se dilui. E você passa a amar o indivíduo, as coisas e as situações e as pessoas a partir do que de fato elas são, não do que elas podem te oferecer. Então, uma característica de alguém que está nesse nível de consciência é alguém que trata igualmente os indivíduos, independente qual nível hierárquico tenha na empresa. Independente se você está encontrando um trabalhador no condomínio ou o seu vizinho, não importa, porque ele é uma pessoa digna de teu respeito. Né? Uma pessoa que vive nesse estado, nesse nível de consciência do amor, encontra com um milionário e vê ali uma pessoa tão digna quanto um mendigo que está pedindo um dinheiro na rua. Aliás, se incomoda com esse cenário social que nós encontramos aqui no Brasil, porque sabe que aquele indivíduo ele possui uma dignidade que está sendo ultrajada por aquela condição socioeconômica que ele está submetido. Vocês percebem? Então, você dá bom dia independente. Independe do carro que a pessoa usa, independe da marca que ele tem, independe da profissão, independe do poder, independe da beleza, do quão agradável é para os seus sentidos aquele indivíduo. Então, você supera a relação sujeito-objeto. E isso traz alguns elementos como consequência. Eu vou citar só dois para o vídeo não ficar muito longo aqui. O primeiro deles é a diminuição radical do julgamento. Então, quem adentra nesse nível de consciência do amor, no amor-consciência, o amor-consciência, você diminui o julgamento. Então, você está o tempo todo julgando, você está o tempo todo comparando outra pessoa, condenando o que ela faz. Nossa, mas olha como o fulano está agindo assim, olha. Isso é ego. Todo julgamento procede do seu ego. Ele está sustentando que você é melhor do que o outro. Então, toda vez que você está julgando, você está operando um nível abaixo do nível do amor. Porque o amor, ele traz em si a aceitação. Você aceita. A aceitação significa você observar sem julgar. Você olha e observa o comportamento das pessoas sem que necessariamente você esteja julgando o que elas estão fazendo. Quando você chega nesse nível de observação, sem julgamento, de aceitação, isso quer dizer que você está se relacionando com você mesmo dessa forma. Existem vários traços, tanto na espiritualidade cristã, em diversas religiões, não só na espiritualidade cristã, como também na filosofia e psicologia, que nos mostram que a relação, como nós nos relacionamos com o outro, é como nós nos enxergamos interiormente. Então, se eu estou sempre julgando, medindo a outra pessoa, é porque, na verdade, eu estou sempre me julgando. Quando você entra no nível de consciência do amor, você começa a viver um estado de aceitação. Aceitação de si e aceitação do outro. Então, cai o julgamento e você passa a observar sem julgar. Se para você é difícil entender a diferença de observar e julgar, é porque provavelmente você ainda não adentrou um nível de consciência do amor. E o segundo ponto é o auxílio desinteressado. É quando você se dispõe a ajudar as pessoas, não esperando algo em troca, não esperando o que aquele indivíduo tem a lhe oferecer. Você é uma pessoa que está disposta a ajudar, independente de, mesmo que aquela pessoa não tenha nada a te oferecer aparentemente, você
está lá disposto a ajudar. Isso é engraçado, porque quem vive o auxílio desinteressado começa a perceber quantas pessoas estão distantes do verdadeiro amor. Porque a maioria das pessoas não vivem no nível da consciência do amor, e infelizmente a maioria das pessoas não vivem, e essas pessoas, elas estranham quando encontram alguém em pleno auxílio desinteressado. Mas por quê? O que é que você vai ganhar? Essa é a pergunta mais frequente. Não, mas você não vai ganhar nada? Qual é a sua expectativa? Né? Isso é estranho, isso causa estranheza. Isso é complexo de se explicar. Não, eu quero ajudar. Não, mas por quê? Por que você quer ajudar? Você vai ganhar o que com isso? O auxílio desinteressado é um sinal de alguém que está nesse nível de consciência, né? Ele também aparece como prática em diversas religiões. Nem sempre o homem religioso fazem essas práticas religiosas entendendo o que efetivamente ele está fazendo. Aquilo ali é um treinamento para levar ele a um nível de consciência onde ele vai se relacionar com os outros e com as situações, independente da relação sujeito-objeto, entendendo o que é cada pessoa, o que é cada situação, entregando o melhor de si naquele momento com auxílio, sem que necessariamente a pessoa ela tenha um interesse de receber algo em troca. Eu lembro que uma vez, e aqui eu estou falando isso, não para dizer, uau, olha como ele está elevado no nível de consciência, mas eu vou dar um exemplo aqui de como é recompensador treinar e buscar elevar a consciência nesse nível. Uma vez uma aluna minha, ela pediu uma ajuda em relação ao reposicionamento de mercado. Eu tinha acabado de conhecer ela, uma aluna do primeiro semestre, ela mandou mensagem para mim, eu digo, legal, ok, vamos conversar. E aí, ela, como professor, eu digo, vamos combinar um horário e aí a gente conversa. Aí eu te mostro aqui algumas ferramentas para te ajudar, te orientar nesse momento. Ela, nossa, professor, agradeço demais e tudo. Passou um tempo, ela chegou e disse, professor, eu esqueci de te perguntar, quanto é que você vai me cobrar? Ela parou, pensou e disse, não, mas peraí, ele vai fazer esse atendimento individual comigo? Será que ele depois vai me cobrar alguma coisa? Porque talvez eu não possa pagar. Aí eu cheguei e disse, não vou te cobrar nada, eu vou conversar com você. E aí ela chegou e falou assim, professor, você não vai me cobrar nada? Não, é uma conversa. Eu vou te lá, o que eu puder fazer para te ajudar, eu te ajudo. Ela chegou, professor, muito obrigado, eu agradeço muito. Deus lhe pague infinitamente, professor, que Deus lhe pague. Aí eu respondi para ela, ele já pagou. Ele já pagou. Isso tem a ver, com certeza, com a vivência da minha fé, da minha religião, você não precisa acreditar nisso, mas, para mim, essa é a fonte da minha busca por elevar o meu nível de consciência ao nível do amor. Eu fui amado primeiro. Eu fui amado primeiro. Primeiro fui amado com amor totalmente gratuito. Eu tenho consciência disso. E por isso eu busco viver isso no meu dia a dia. Expandindo minha consciência. Trazendo isso de forma concreta no meu dia a dia através do treinamento. Então, o amor é um nível de consciência. Aliás, é o nível de consciência mais importante. Porque ele te liberta das relações com as pessoas e as situações com relação sujeito-objeto. O que é que eu ganho com isso? Desbloqueia um comportamento que vai trazer muitas coisas boas na sua vida, que é o auxílio desinteressado, e te traz a um estado de aceitação, que põe fim à sua dor, à sua falta, o seu sentimento de escassez, eu não sou bom o suficiente, está me faltando, e ele te traz a um caminho de felicidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário, o que você acha disso? Coloca aqui o seu comentário, curta, compartilhe para quem está precisando ouvir essa mensagem. Dá um trabalho enorme fazer esse vídeo, mas eu faço com carinho para você. É para você que eu faço esse vídeo. Te espero no próximo encontro, no próximo vídeo. Grande abraço.